bem? Tudo bem? Tudo. Como é que está em Portugal aí? Já tomou vacina, afinal? Nossa, daqui a pouquinho, esse mês, eles já estão vacinando, eles querem vacinar todos até setembro. E a É? minha está marcada para a próxima semana. Mas está tranquilo aí em Portugal, né? A vida está normal aí? Está quase normal, praticamente normal. Assim, pouquíssimos casos e pouquíssimas mortes, assim, dias e dias sem mortes. E a vida é quase normal. Acho que na próxima semana também eles começam a abrir todas enfim, os bares podem ficar até tarde, tudo, e até algum outro concerto, assim. Então está quase normal. Mas isso aconteceu ano passado, né, também. E depois, em setembro, as coisas fecharam de novo. Então não dá para comemorar tanto. Mas Talvez acho que agora seja... vai, né? Eu acho que talvez setembro pare um pouquinho, depois, enfim, devagarzinho a gente vai. Mas acho que é um processo que a gente vai ter que se acostumar. Tá bom. Eu estou aqui pedindo para o pessoal seguir aqui o Teguaraci. Peço que sigam também o @BeaAquino Atriz. E vocês Sim. vão poder ter mais notícias. Sempre estamos fazendo Polaroids literárias às terças-feiras, às 5 horas da tarde. Sempre tem notícias sobre isso e tem todo o resto que vocês podem ver aí, né? Dos livros e também do Polaroid, das conversas que a gente vem tendo. Muito boas, viu? E eu acho que tá muito bom também, Beatriz. Eu estou gostando de pegar um livro de um autor. Geralmente os autores são muito fechados, né? É muito difícil ter esse tipo de conversa. Mas eu já lancei autores novos, quando editora na Saraiva e tal, eu não tenho esse problema, não. Eu gosto de falar dos livros, gosto de falar dos autores e gosto de discutir literatura. E a gente tem a rara oportunidade, né, de falar com o autor e matar algumas curiosidades e tal. Curiosidades, né? E hoje, Curiosidades. Estou olhando aqui de vez em hoje quando, a gente está no Zoom também aqui. Mas vamos lá. depois tem o YouTube, que vai ter o vídeo Isso, gravado no canal no YouTube. YouTube, né? Por favor, deixe também o like. Está no comecinho ainda, você vai ser um dos primeiros, mas a gente sempre começa, como dizem os chineses, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Isso aí. E hoje nós estamos aqui especialmente para falar, não sei se está lendo ao contrário aí, do Tranquilo. NB, Sobre a Delicadeza da Forma, que é um romance da Beatriz. O meu está cheio de papeizinhos aqui, porque se ela permitir, depois eu marquei Claro, por aqui algumas favor. coisas que eu gostaria de comentar com ela. Sim. Mas primeiro, quero dizer que, para mim, a Beatriz foi um grande achado, né? Realmente é muito bom ver um trabalho dessa qualidade. E eu queria começar aqui a nossa conversa, Beatriz, te fazendo uma pergunta, que é uma curiosidade genuína. Porque você transita muito entre gêneros diferentes, né? Você faz poesia muito bem, extraordinariamente bem. Você tem um livro de crônica, você tem um livro que eu chamaria de microcontos, talvez, ou um quase poema, em prosa, né? Prosa poética. E aqui, nesse caso, a gente tem o que seria um romance ou talvez um conto, né, estendido, que é o NB. E eu queria saber se isso aqui, se o NB, você começou como um microconto, de repente ele virou uma coisa maior, foi ficando, ou se você tinha já o projeto de fazer um romance, e como é que funciona isso para você? Se isso é um processo que assim, é uma necessidade tua, que vai surgindo, a forma não importa muito, depende mais do que você está sentindo no momento, ou você queria, de fato, escrever um romance, uma coisa maior, com mais fôlego? A ideia era de um romance, desde o início, quando eu tive a ideia inicial na cabeça, era de um romance. Inclusive, eu não entendo ainda qual a diferença, eu não sabia que um romance era definido por número de páginas ou por estilo, não sei. Uma amiga minha, uma grande amiga, também falou, olha, ele é pequeno, ele é curto,
Então, talvez não seja romance. Falei, bom, mas o que define um romance, né? Como é o modo que ele é contado, ou o número de páginas? Você que leu o NB, ele é um livro que tem quantas páginas? Vai, 92 Mas eu páginas, acho né? que o romance ele não se define pelo número de páginas. É um Eu gênero. tenho certeza que não. É um Ele, gênero. Sim. ele, Dentro é, desses... ele é uma obra literária e que o tempo não é necessariamente cronológico, vamos dizer assim. Ele é e a novela, ao contrário, que vem do antigo folhetim, é uma coisa cronológica. O conto já seria um texto curto. Então, eu acho que assim, essas classificações não interessam muito, porque, na verdade, é tudo, né? O que interessa é o que você quer passar. Mas, eu acho assim, que... como gênero, eu diria que ele está entre o conto e o romance, né? Tá ali num... Mas você tem essa característica, né? Você faz coisas um pouco inclassificáveis, né? Porque os microcontos são meio poemas, né? Os poemas são pequenos contos ou pequenas histórias. Então, você subverte um pouco a ordem. Então, acho que Sim. não faz tanta Eu diferença nesse caso. adoro isso, faço questão até, mas assim, não faço questão, não faço de propósito, não. Sim, porque acho que já falamos sobre isso até. Antes de qualquer coisa, tenho uma necessidade muito grande de falar o que eu observo, falar o que eu sinto, né? E eu vou primeiro obedecendo a essa vontade, a esse pulsar. E aí, obedecendo a isso, a coisa se dá do jeito que ela precisa se dar, assim, dentro dessa necessidade, dentro dessa verdade. Eu acho que o único esquema que eu sigo é essa verdade. É de falar, bom, estou sentindo isso, eu acho que essa pessoa quer falar assim, então ela vai falar assim. E eu não tenho nenhum controle, assim. Como eu vou seguindo esse fluxo, esse livro inteiro é no que chamamos de fluxo de consciência, né? Fluxo de pensamento. Então, realmente, por respeitar esse fluxo de pensamento, eu não tenho nenhum controle, digo com toda honestidade, assim, sobre como ele vai se dar, sobre como vai ser o meio dele, o fim dele. Eu resolvi, enfim, ele aconteceu nas 3 últimas páginas, né? Aquilo eu entendi que era daquele jeito e foi assim. Então, é difícil falar sobre esse processo do NB. Para colocar de um modo mais simples, é isso: é um fluxo de pensamento, onde você não tem barreiras nenhuma, onde você não se preocupa com nenhuma regra, e vai colocando ali de sofre tudo que você ou que o personagem está sentindo. E também é muito típico de quem usa a linguagem poética, né? Porque talvez nem tenha Sim, outra maneira de você fazer um romance mais próximo, talvez, da poesia, é, a não ser deixar, né, é, aquilo sair, né? É um processo é, meio é. osmose, né? Eu Agora, acho que é natural, porque eu vim eu tinha acabado de publicar um livro de crônicas, né, e de poesia também. Talvez eu tenha, né, estivesse embebida ainda nesse ritmo, né, uhum. de escrever. Bom, eu acho que eu deveria tentar falar. É que é muito difícil definir sobre o que é este livro, né? Sem entregar o fim, porque é um livro cheio de Sim, surpresas, né? É um livro assim é, inesperado nesse aspecto. Ele tem truques, né? Ele tem é um jogo um pouco de simulacros, talvez, ou acabou sendo, né? Talvez não tivesse começado dessa forma, mas acabou sendo. Então é difícil, mas ele é uma narrativa. Começa com uma narrativa de um homem supostamente, aparentemente casado, falando para uma mulher e discutido esse relacionamento, né? E eu particularmente assim acho muito interessante porque para nós, né, leitores, como leitores, sim, eu que já estou mais velho, né, às vezes eu não espero encontrar muita novidade, né? A gente já aprende menos, mas quando a gente aprende alguma coisa eu fico surpreso. Eu aprendi uma porção de coisas aqui com o seu livro e observações, né, muito refinadas sobre o relacionamento, sobre o comportamento, o pensamento feminino, e o masculino também. Então, e coisas assim que até a gente fica pensando, porque essa que é a função, acho, do romance, né? É provocar, trazer talvez aquilo que a gente nem fale diretamente, pessoalmente para os outros,
uma confissão que você não faria, às vezes, nem a um padre, né? E, no final, acaba fazendo publicamente, do jeito mais escandaloso possível, né? Sim, Pelo menos para os bons entendedores. Mas tem coisas relevantes. Por exemplo, assim, só para te dar um exemplo, você pode comentar se você quiser ou não, mas, por exemplo, quando o personagem aqui sugere, né? Por exemplo, que as mulheres, às vezes, elas se escondem atrás de um homem justamente para não sofrer assédio, para não ficarem expostas a essa condição da pessoa solteira, de sem compromisso, ou serem assediadas o tempo todo, que realmente deve ser um negócio muito chato, horrível. Mas eu fiquei aqui pensando também do outro lado, será possível que eu também já teve alguém que me usou com esta finalidade, né? E, por um lado, assim, eu entendo, mas, por outro, parece ser um pouco cruel do ponto de vista do relacionamento, né? Você usar alguém com essa finalidade de meramente se proteger, porque nós, né, os românticos, temos esse ideal do amor, que você está lá com a pessoa, que ela gosta de você, não porque ela está se escondendo de alguém, né? Você... Não é consciente, não. Isso não é um processo inconsciente, não. Você imagina que as mulheres até hoje são cobradas, né? Se ela não tem filhos, se ela não casou, enfim, ela é cobrada, ela é considerada um case que não deu certo, né? E isso já está mudando, graças a Deus. Então, inconscientemente, e acho que na natureza também, né, a natureza feminina, não vou falar isso que as feministas vão detestar, mas a natureza feminina, ela talvez busque, de algum modo, uma sensação no homem, assim como o homem busca na mulher, uma calma, talvez, enfim, é uma complementação. Eu não acho que essa busca seja muito consciente, não, né? Dessa forma, assim, estratégica. Eu vejo muitas mulheres, né, talvez, né, que a Anne comente, porque eu vejo muitas mulheres em casamentos, em relações que não as satisfazem, que não as deixam felizes, mas elas têm medo de estarem sós no mundo, porque realmente dá trabalho estar só no mundo, sendo você homem ou mulher. Talvez como mulher um pouquinho mais, assim, porque eu mesma, às vezes, quando você se vê tendo que lidar com tanta demanda, né, você fala, caramba, custa muito caro essa independência, né? Por outro lado, você está numa relação que não é satisfatória, que não é a que condiz com o que você busca, também é uma prisão, né? Então, eu acho que basicamente as relações humanas são patológicas, porque nós somos imperfeitos, né? Então, alimentamos, uma retroalimentação dessas patologias, né? E fazemos isso inconscientemente, muitas vezes sem nenhuma maldade, identificamos inconscientemente uma fragilidade no outro, se aquilo vai de encontro com a nossa, enfim, as coisas vão se encontrando. É assim o aprendizado humano, né? E no amor a coisa toda fica muito mais confusa, porque existe lá o sentimento, enfim, e tudo fica muito mais nebuloso, né? Mas eu acho que esse livro é assim, ele trata de várias questões, né? Você vê que ele começa fazendo uma crítica social, não é o Francisco, ele começa falando para a Anne, porque o que é o Francisco e a Anne? Talvez eu tenha começado o livro com uma persona muito definida que é o Francisco, e é ele, apesar do livro chamar NB, é ele quem narra, né? Então a NB funciona como uma interlocutora sem voz, né? Embora ele transcreva algumas das frases dela, alguns, né, dos ensinamentos dela, enfim. Mas faz citações, né? Faz Dela, citações, né? E ele isso você vê que ele idealiza, né? Aquela mulher ideal, ela é perfeita, né? Na mente dele todo. Mas assim, eu acho que depois as coisas vão se fundindo, por quê? Porque o Francisco é um relato de muitos homens que eu vi, né? E que eu conheci, né? Eu costumo dizer que ele é a minha pequena vingança, porque eu pude colocar um homem, um homem falando o que eu queria que ele falasse, né? Que Só ele ter falasse controle para mim. absoluto do que ele fala, né? Sobre ele, é o sonho, né? De muita gente, de toda mulher. E coloquei ele falando todas as barbaridades, porque isso eu achei muito interessante. Assim, eu, enquanto mulher, escrevendo como um homem, me senti mais livre para falar coisas que talvez como mulher eu não teria coragem de escrever, embora eu já tenha feito isso também. Mas eu tive mais liberdade para falar sobre sexo, o modo como ele lidava com o sexo.
E foi interessante ver que realmente, para alguns homens, o desejo está muito desassociado do sentimento, né? Então, realmente, ele relata o Francisco que é casado, mas que tinha outras mulheres, que para ele era quase como um exercício de masculinidade, uma confirmação talvez, da sua insegurança, e aí aquela mulher, quer dizer, e ele, no final das contas, ele ama a NB, né? E a outra mulher funciona como o quê? Como não sei, A uma mulher que figura, é a mulher dele, né? A a mulher titular. mulher, né? As pessoas, talvez muita gente fazem essas escolhas, né? Não, essa é a mulher, essa é para casar, e talvez seja aquela que eu ame e aquelas com as quais eu me divirto. Quer dizer, eu imaginei, posso estar errada, mas que observando, né, e convivendo com homens, que dentro da mentalidade, da psique masculina, existem esses universos, assim, que eles departamentalizam, né, e tentam ingenuamente gerenciar, achando que está tudo ok. Nunca está, né? Porque eles vivem num conflito muito grande e as mulheres são muito perspicazes, conseguem ver de longe isso ou sentir, e aí revidam, de algum modo revidam, seja com ressentimento, seja, enfim, e vira essa maluquice que é. Então, assim, para dizer que esse livro o Francisco é uma junção de vários homens que eu conheci e observei, né? Assim como a Anne talvez seja também uma observação de várias mulheres, assim. Ou uma esperança de como um homem pudesse ver uma mulher, talvez como você desejasse? Sim, sem dúvida. Sempre essa esperança, porque eu sou romântica. Então, eu tenho sempre essa esperança, assim. E de colocar, né? De colocar na Essa boca é do a homem. última que morre. De colocar de colocar na boca de um homem o que uma mulher gostaria de falar. E eu acho que eu achei mais interessante desse livro, não foi nem ele falando que ela é maravilhosa, enfim, era dele admitir a fraqueza dele, né? De admitir. Tem uma frase que eu gosto que ele fala: o homem, tão escravo do homem, né? Então ele mesmo mostra a sua fragilidade e a sua impotência diante da sua natureza, né? Embora eu não ache que essa natureza seja desculpa, né? Para Então, o nada, não. Alessandro também aqui falou, olha, todo mundo usa todo mundo, ele acha normal e tal, mas Ok. ele é um tipo de pessoa, certamente, É, né? Agora, é. eu vejo como uma grande virtude já de saída, porque eu discuto muito esse negócio de lugar de fala, né? Que você só pode estar no seu próprio lugar e você não tem. Tanto que no meu romance aqui, o Anitta, recebi cartas de mulheres dizendo assim: você não pode ser feminista. Para ser feminista, você tem que nascer de novo e mulher. Quer dizer, praticamente torna impossível, então, a solução desse Sim, problema, né? E não sei também por que fazer campanha pelo feminismo, que se não é para convencer, mudar as coisas ou acreditar que o outro é capaz de se colocar no lugar do outro, justamente, né? Então, tudo é inútil, né? Não precisa ter nada, vamos desistir de tudo e cada um mora na sua ilha deserta e acabou-se. Mas então, primeiro eu já vejo como uma virtude extraordinária essa sua intenção de poder interpretar um outro papel que não é o seu próprio, né? E eu tenho uma outra pergunta para te fazer, porque isso eu acho que é uma figura que parece ser recorrente na sua literatura, e como a gente tem a oportunidade, então, de falar com a autora, eu vou perguntar, porque também no Caligrafia Selvagem, você usa essa figura que tem no NB, que é o do homem bom, entre aspas. E você repete isso muitas vezes. E eu queria saber, e esse conceito na tua obra não é definido, quer dizer, você nunca explica o que é o homem. Então, eu vou te perguntar, o que é o homem bom? o homem bom. Ela fala isso, né, Anne? O homem bom ou o bom amor, né? Tem o bom amor, que é a busca dela. O homem bom. Lá no Opiné, no meu primeiro romance, eu faço uma reflexão usando aí uma ilustração de um momento que acho que toda mulher passa, e acho que eu falo sobre isso no N, e eu acabei de fazer a última revisão do NB, que é a resposta da Anne ao Francisco. Acabei de terminar a revisão.
onde ela também faz faz essa mesma alusão ao homem bom, talvez, O homem é mas bom. aí eu acho que, olha só, como é que eu enquanto mulher vi essa busca da mulher por amor e como ela vê o homem, né? No primeiro livro, e também no NB, eu faço uma ilustração onde, acho que quase toda menina, quando ela tem lá os seus 4, 5 anos, ela tem adoração pelo pai, né? Geralmente a menina é a primeira referência masculina da menina, né? É um deus, aquele homem gigante, né? Que bom. Então, e bom, claro, o pai é sempre bom, né? Enfim, pelo menos até aos seus 4, 5 anos, salvo terríveis exceções, para a menina, o pai dela é um homem bom. E tem um momento no final da tarde onde a mãe dá banho na menina, coloca um vestidinho bonito, né, arruma o cabelinho dela, vai lá na porta esperar o teu pai, que ele está chegando, né? E aquilo para a menina é a apoteose do dia dela, ou da vida dela, né? Ele vai chegar, ele vai trazer uma bala, um doce, vai rodopiar, ela vai dizer que ela é linda, que ela está linda, né? E que provavelmente que a ama. Então, essa é a primeira espera da mulher. E aí, claro, se o pai chega cansado, se ele não dá atenção ao cabelo, ao vestido, se ele não traz um presente, se ele não a rodopia, quer dizer, é o sonho, né? É o momento dela em que ela recebe a confirmação de que é amada também, né? E eu fiz essa reflexão, que eu acho que para algumas mulheres, quando isso falta, e fica ali Uhum. agora falando Você fala totalmente isso no das questões relacionamento amoroso, né? Quando aquele amorosas, homem acho que ela faz isso com a filha, mas não se lembra de fazer isso como adulto com a mulher, por não, exemplo. eu falo assim, talvez para essa menina, para toda mulher, existe sempre, dentro de toda mulher, não importa a idade que ela tenha, ou quão moderna ela seja, existe sempre essa menininha à espera da aprovação desse homem, né? Que Uhum. é bom, que é perfeito, que ela tem como bom, como perfeito, como ideal. E talvez ela passe a vida inteira buscando esse amor ideal, esse Uhum. homem bom. Claro que porque na idade dela, ela não sabe que o pai não é perfeito, né? Então, talvez dentro de toda mulher exista essa busca por esse homem bom, né? E talvez erroneamente ela vá buscar em todos os homens com os quais ela se relaciona. Então, talvez seja isso, esse modelo idealizado, né? Que, claro, que ele nunca chega, né, Thales? É uma espera, né? Nunca Não, chega. talvez até, não sei, é que assim, talvez aconteça a mesma coisa possivelmente com os homens, né? Sim, imagino que Em sim. relação à mãe, talvez, no caso. Também isso. Eu acho que você Sim. tem que ser essa projeção. Eu acho, até tem um romance meu, Amor e Tempestade, que eu falo do meu avô Hum. e faço essa conexão porque é assim, o seu avô, assim como o seu pai, são o seu passado, na verdade, né? Sim. Mas quando você é criança, você olha para o seu pai e para o seu avô como o seu futuro. Assim, eu quero ser como meu pai e quero ser como o meu avô. E aquelas figuras, né, elas estão ao mesmo tempo atrás e na frente. Então você está sempre usando isso como referência, né? E veja só, na verdade a gente se forma, acredito eu, muito cedo, né? A personalidade tem uma carga muito grande de aprendizado nessa primeira infância aí. Sim. Possivelmente é dessa fase que aqueles sentimentos mais verdadeiros, né, que eles se formam. E essa visão que a gente tem idealizada das pessoas, que não se realiza muitas vezes na prática, quando a gente é adulto, né? Vem desse sonho de Acontece, né? criança. Né? Sim. Eu acho que eu gostei da sua definição aí, viu? Eu acho que tem essa pureza É. ainda, né? Se a gente consegue Tem. resgatar essa pureza no adulto, seria, né? Resgatar e também adaptá-la, né, à realidade, porque, claro, esse homem perfeito não existe, né, porque o pai para a menina, assim como talvez a ideal da mãe, a ideia que o menino tem da mãe quando ele é pequeno, né, que é a mãe perfeita, bondosa, protetora, sempre de voz doce, também não vem na mulher, porque essas coisas né, são arquétipos, É. né, e talvez buscar adaptar essa nossa busca desses ideais à realidade, assim, e de enxergar, talvez a ideia seja de enxergar no outro, né, a criança que está dentro dele,
e deixar a criança que está dentro de nós, né, se comunicar. Né? Tá, eu queria lembrar o pessoal aí que também é permitido fazer pergunta, viu, pessoal? Pode ser que Isso, você ainda não tenha lido o NB, Grande Romance da Beatriz Aquino, os meus papeizinhos aqui, mas esse tipo de coisa todo mundo conhece, né, Beatriz? E fica um convite, porque esses temas todos, porque o bom romance, acho eu, como é esse caso, é aquele que nos faz pensar sobre a vida, que traz justamente aquele negócio que a gente não consegue falar, ou não consegue expressar, ou sabe, mas tem medo. E essa é a melhor autoajuda, né? É você viver uma experiência. Você não está dando conselho para ninguém, você está vivendo uma experiência pelos olhos de alguém, por alguém que já passou por aquilo e tal. E os melhores autores, Beatriz, eu acho, são aqueles que justamente têm essa capacidade instalada, né? Que viveram a vida bastante, que têm que experimentaram. Né? Você só pode falar sobre o amor quando você, né, tentou, pelo menos. Né? E aí, e aí tem uma coisa interessante que eu até gostaria de colocar para você como provocação, porque assim, o que acontece? Nós, os românticos, a gente sempre fica procurando esse personagem idealizado aí, o homem bom, a mulher perfeita, essa coisa, porque a gente precisa muito, né, do reconhecimento, do entendimento, da relação amorosa, enfim. Mas eu acho que o artista, em particular, ele é um eterno insatisfeito, porque como a gente nunca atinge esse ponto, nunca tem essa simpatia ou essa empatia, né? Melhor dizendo, ela nunca chega nesse... Porque a necessidade é tão grande por parte do artista, essa angústia, esse desejo, né, por amor, por reconhecimento, pelo entendimento, né, que você, no fundo, acaba tendo que reconhecer que a gente só tira isso da arte, que é a única coisa que te satisfaz, é a única coisa que te acalma, a única coisa que... Então, é uma característica. E a gente acaba colocando, eu acho, Beatriz, uma carga de responsabilidade muito grande nas outras pessoas, porque aquilo que você acaba querendo nunca é do tamanho que você precisa. E a gente um pouco destrói, né, a realidade. Eu não sei se você já refletiu sobre esse assunto, mas como o NB é um negócio tão, diria, confidência, né, tão pessoal, tão confessional, né, eu acredito que tem aqui alguma coisa disso, sabe? Tem sim, tem. Pensei sim, eu concordo plenamente, porque eu acho que na fantasia tudo é possível, no sonho tudo é mais bonito, né? Então, ficamos ali. Eu vejo, claro, a arte como um instrumento de mudança, enfim, de melhoria, né, em todos os aspectos sociais, enfim, humanos. Mas tem sim, não deixa de ser uma fuga também, né, Thales? Não deixa de ser uma fuga, porque a realidade nos dói, né? A realidade geralmente nos dói. E acho que é essa forma que nós conseguimos elaborar essa dor, né? De escrever sobre essas questões. Mas sim, é gozado você perguntar isso, porque na resposta do NB, da NB, né, o Francisco, que é o livro que eu acabei de terminar, ela pede, porque eles são muito parecidos, os dois são escritores, ela pede, olha, precisamos esquecer, isso aqui não pode virar um romance russo, né? Sabe, chega, ela fala, vamos viver como pessoas simples, vamos viver um pouco a mediocridade, precisamos disso, porque nós estamos nos tornando pessoas insuportáveis, as pessoas não nos suportam mais, somos aquelas pessoas que fazem sombra, né? No churrasco de domingo, lá estamos nós, está todo mundo rindo, tudo, pensando no futebol, e estamos ali, né, dissertando sobre a vida, dissecando a existência, chega, né? Então ela fala isso. E é um pedido. Esse é um segundo NB, então, que você acabou de escrever. Isso. Ainda um livro não publicado, é isso que eu entendi? Não publicado. Estamos aqui no processo de escolher a editora e a resposta da Anne ao Francisco, né? Porque esse livro aqui é todo ele quem fala. E então a resposta dela ao Francisco. E é muito gozado. Tem uma curiosidade disso, né? Porque
É um homem escrevendo. Então, é um livro curto, 89 páginas. E quando é uma mulher escrevendo, o livro é não gigantesco, mas ele é bem mais longo, né, que o do Francisco, assim, quer dizer, não sei, a Agora, capacidade... você achou que você estava à vontade como homem, mas acho que você se reencontrou como mulher, então. Ah, a mulher fala pra caramba, né? Mulher fala mais, homem é mais sucinto, ele vai lá, ele tenta, mesmo que ele não consiga, mas ele tenta fazer uma síntese, né? Que eu achei uma delícia escrever como Francisco. Mas a mulher ela devaga e tem toda a emoção, e vai e volta, veja bem, não sei o quê, tem isso. Quanto Então, tempo você levou para escrever o segundo NB? esse eu comecei no ano passado, comecei uns 3 meses, trabalhei nele, fui fazendo como um diário mesmo, porque as impressões dela aqui em Portugal, a Anne vem para Portugal e vem atrás dele, né? Porque o Francisco nesse livro ele é português, então ela vem em busca dele, né? Vem em encontro dele e começa a rememorar a terra dele, por onde ele passou, onde ele nasceu. E então eu comecei a escrever muito intensamente no ano passado, parei totalmente e na metade, e aí nos últimos 2 meses agora eu peguei e terminei. Então vamos dizer, vai 5, 6 meses. Eu também. Vocês não acham que o romantismo gera mais expectativa e um costume? Estava nos acusando de ser românticos, mas não tem ninguém mais romântico do que eu também. Eu acho que sim, viu, Tomé? Eu acho que sim, gera muita expectativa. Não é justo, né? Justa a pressão que colocamos sobre, né, o nosso interlocutor, o nosso objeto de desejo romântico. Não é nada justo. Sim, mas eu não sei se é antídoto para isso, não, viu? Não sei. Eu acho melhor não ter antídoto, né? É melhor morrer do veneno do que não ter Né? mais nada, né? Porque tanta coisa boa sai daí, tudo. Eu posso ler um trechinho então aqui do NB Por favor, para provar que você é romântica? Olha aqui. Vamos lá. A romântica corrigível. Por que não somos inteiros sem a parcela, mesmo que ínfima em nós do outro? Eu sei disso. Você sabe disso. O problema é que você não aceita qualquer parcela. Não aceita a realidade das coisas, mesmo sendo uma mulher tão generosa e realista. Eu achei essa uma descrição perfeita do dilema do relacionamento, se você já escreveu o livro, mas como pessoal que muitos acredito que ainda não leram, e eu convido que leiam NB, A Delicadeza da Forma. Eu ainda quero falar sobre a delicadeza da forma, tá? Sim, mas eu queria que você comentasse essa questão de ser a parcela, e mesmo por que mesmo uma mulher realista, generosa, ainda parece suficiente aos olhos desta autora pela fala de um homem. Sim, tá vendo? Eu acho que ele começa muito já irritado com ela. Por quê? Porque ela é uma sonhadora. Ele a chama algumas vezes de Joana d'Arc, né? Ele fala que ela acredita na humanidade. Ele começa o livro dizendo que o mundo não é como você pensa, né? Ele já começa assim. E a irritação dele, nesse sentido, é por quê? Porque ela exige dele e de todas as outras pessoas uma qualidade que as pessoas não têm, né? Porque ela idealiza muito o mundo, assim, ela não desiste da humanidade, não desiste do ser humano, ela acha que tudo pode ser lindo, pode ser harmônico, apesar de saber a dureza que é, né, o ser humano. Então, e quando ele faz essa observação, que eu achei muito madura, né, da parte dele, de fazer, porque acho que para um homem estar com uma mulher assim é muito difícil, né? Porque tudo bem, ela pode até resolver que ele é para a mulher também para é a mulher igual. também, e vice-versa, porque assim, às vezes a mulher, quando ela decide que aquele é o tal, né, uma mulher muito romântica e que idealiza, para decidir que aquele homem é o tal, é uma dificuldade, porque ele tem que agregar várias qualidades, enfim. E eu acho que uma mulher desse tipo, estando numa relação, ela não acredita que a relação tem que se dar só pela relação, ela quer que a relação seja uma relação salvadora, que esse amor produza coisas que vão transformar a humanidade, assim, ela, sabe, ela é uma idealista mesmo. E talvez esse é o cansaço dele, porque é um encontro entre um homem cínico, né, totalmente apegado às coisas materiais,
que tomou decisões Começa muito pelo fato dele pragmáticas. ser casado, né? Pois é, então. E ele tomou decisões muito pragmáticas na sua vida, como muitos homens fazem, muitas mulheres também, mas ele tomou decisões muito práticas na vida. Casou-se, talvez, por comodidade, enfim, por status, não sei, e tem ali as suas amantes. E ele fala, antes de conhecer você, eu fui vivendo exercendo as minhas vilanias, né? Com total liberdade, sem culpa nenhuma. De repente, ele conhece uma mulher que mexe totalmente com as fibras mais íntimas, né, dele, e que exige, né, que exige que ele seja bom, né? E ele fala o que é ser bom, o que é ser bom nesse mundo. E ele tem uma queixa ainda, porque depois que ela o toca de tal maneira, ele não consegue mais voltar para o seu mundo de cinismo. E ele fala: você me deixou órfão, porque antes, no meio dos lobos, eu tinha o mesmo cheiro deles. E agora eu sou uma pessoa melhor, mas de que serve uma pessoa boa nesse mundo? Então ele reclama dela, né? Ele se irrita com ela. Olha, você ainda lembra das coisas que você escreveu. Eu não sei se é porque já escrevi tanta Lembro. coisa, eu não consigo me lembrar dessas coisas dessa forma, não. Olha, o Johnny Mateus Oficial Lembro. que diz: o romantismo, se não existir, os sonhos têm um capítulo final e com ponto, parágrafo. Mas aí a gente começa outro, Johnny. A gente inventa outro. Começa de novo. O humano precisa Senão que se ver seria. no outro. Diz aqui a Como é que ele Nilda. falou? A Nilda maravilhosa. Nilda, grande poetisa e declamadora. Um beijo, Nilda. O O que humano ela precisa escreveu, se ver no Thales? Eu outro. não consigo ler. O humano Aqui. precisa se ver no outro. Se ver no Talvez outro. seja esta a parcela desejada. Mas é Sim. tão difícil isso, né? Inclusive, eu acho que você tem muita razão a respeito do churrasco, sabe? Porque assim, é Não é? difícil, e eu falo isso como autocrítica, porque eu Uhum. sou desse bicho que escreve, né? E não só do bicho que escreve, mas assim, as pessoas se queixam normalmente da falta de interesse no sentimento, em conhecer a pessoa, prestar atenção no outro e tal. Uhum. Mas você fazer isso demais também Uhum. acaba virando uma carga muito grande, uma pessoa que presta atenção em tudo. Sim. E também acaba exigindo muito, né, do Sim. relacionamento Uhum. ou da outra pessoa, né? Sim. Tem muita gente que tem medo da gente, né? Tem gente que tem medo. Sim. Não é só no relacionamento. Por exemplo, eu tinha um ex-cunhado que virou para mim: pô, esse livro aqui você se vingou de todo mundo aqui. Como é que a gente se defende de você? E ele é juiz, hein? O meu ex-cunhado. Como é que a gente se defende de você? Eu falei assim: espero que não seja no tribunal. Então, assim, quando você coloca, então assim, um pouco de leveza, né? Só que, gente, apesar fica parecendo que o NB é um tratado de psicanálise, mas não é, Não é, né? não. Não é, não. Então, É um acerto de contas entre um homem e uma mulher, né? Também. Enfim. você acha que tem um pouco de teatro também Tem. nesse? Eu acho que tem nessa coisa do espelho, né? Eu comecei a escrever depois de virar atriz, né? Depois de atuar, de tanto atuar tudo, e quando eu não estava nos palcos eu queria fazer alguma coisa e comecei a escrever. Tem quando essa coisa do espelho, essa coisa de você se colocar na pele de uma outra pessoa, né? De eu ir lá para o corpo do Francisco, né? Inclusive, ele fala das relações sexuais, ele foi muito engraçado. Eu escrever um homem, como é que ele faz com a mulher, não sei o quê. Isso era muito gozado, assim, mas tem coisa do teatro, sim. E Eu acho que isso aqui daria uma peça genial sabe que eu já se pensei nisso, Thales? fosse adaptado. A única coisa que eu pensei como é que ia resolver o final, mas eu pensei, porque Mas afinal tem eu que, tenho uma né? ideia, eu só não É? posso te dar ideia Pois aqui porque a gente vai me falar fala com aula. sim, me fala Mas então, porque sempre foi essa minha curiosidade. Eu falei, como é que eu vou resolver o final? eu tenho uma ideia para você. Aguarde aí, Ótimo, meu pessoal. ótimo. Infelizmente vai ter que ser fora do ar, porque senão Porque o final é o final. o Não final. vai E é o dar, final tá? mesmo, né? O último parágrafo que muda todo o livro. É muito doido, né? É. E Muito ó, tem bom. aqui o pedaço, você falou do pai, da imagem idealizada daqui da criança, do homem bom, aqui diz, ó, Sim. buscavas agora um pai, mas não um pai para ti, embora a barba grisalha desse homem e tudo o resto que era grisalho e firme nele, como um grande e experiente cume,
te lembrasse a proteção paterna. Estavas pronta para ele, porque deixastes de ser mãe e filho do mundo e estavas finalmente pronta para ser mulher. Observe aí, vocês, amigos, como o negócio está muito próximo da poesia, né? E é realmente uma leitura deliciosa. Mas, além disso, tem a ideia, né? Eu gostei dessa ideia de que você precisa deixar de ser mãe e filha para ser mulher, entende? Eu não sei se você quer comentar esse assunto, mas eu acho Não que lembrava dessa passagem, sim. tem uma discussão, né, sobre o que é realmente ser homem e o que é ser mulher, no fundo, né, para o relacionamento. Sim, para o relacionamento. Nem lembrava mais dessa passagem. Sim, por quê? Porque eu acho que quando a Anne já sendo uma mulher de 45 anos e ela durante um tempo, ela é amiga do Francisco, né, é confidente, e se apaixona por um homem e vai atrás, vai em busca desse amor. E sim, eu acho que essa coisa dos ideais, né? Enquanto você é jovem, talvez você busque inconscientemente a figura do pai e o menino da mãe, não sei, ou é o oposto da mãe, o oposto do pai para ser como rebeldia, enfim. Acho que durante o tempo nós vamos passando, buscando vários avatares, né? Que representem aí a nossa, assim, o objeto de desejo. Na maturidade, talvez, essa a minha esperança é que na maturidade finalmente você entende todos os gatilhos que faz com que você escolha determinadas pessoas, né, ou determinadas situações amorosas, e aí você consegue alinhavar tudo isso e de posse disso, não refém disso, mas de posse disso, fala, bom, agora eu vou escolher essa pessoa porque eu quero. É a mulher quem fala agora. E aí finalmente você toma posse de si, né? A maturidade da, da, Você enfim, vê, da mulher. é interessante como as coisas se confundem, né? Porque você é uma mulher escrevendo como um homem e a gente, quando lê, às vezes você é um homem lendo e você lê uma coisa que é dita para a mulher, mas você se identifica. Vou dar um exemplo, tá? Vocês não entenderem, porque quem escutou isso aí não entendeu nada, com certeza. Mas olha só, Francisco fala para NB, não és mulher de amantes, e sim de grandes amores. És livre, mas não libertina. Aí tem uma provocação. Discute Nietzsche, mas cheiras bem. Fiquei com medo de escrever isso. Eu falei, meu Deus, lembra? Coitados dos leitores de Nietzsche, né? Parece que eles são mal cheirosos. Mas é uma boa imagem. Para tirar aquela imagem, né? Que ela não é intelectual ou meio hippie, que não está nem aí para nada, né? Que aquela... Não sei, é difícil falar sobre isso, né? Mas ele escreveu. Foi o Francisco que escreveu isso. Ele escreve barbaridade. Tá, mas eu acho, por exemplo, eu sou assim, eu sou de amantes, sou de grandes amores, por exemplo. Isso não tem sexo, eu acho. Sim. Né? E a gente vive buscando dar um fim nisso, né? Uma solução definitiva, que nunca aparece. Né? Mas eu acho que esse é um tipo de gente, né? Então, aqui, e eu mais uma vez falo da virtude do romance, que assim, você vai lendo, e por essa experiência você acaba se achando aqui e ali, né? Identidades legal. Sim. que fazem pensar. E é bom, Beatriz, saber que você não está sozinho no mundo, né? Porque tem igual ou parecido e tal. E que também não precisa, né? Isso pode ser resolvido também no churrasco, então não precisa ser só na literatura. Você também precisa me comentar uma coisa comigo, antes que a gente termine. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, que é a questão da suavidade da forma que eu digo, que eu vivo repetindo. Você me corrige, porque o subtítulo é a delicadeza da forma. A delicadeza. Eu queria discutir um pouquinho esse conceito, porque a gente está nesse mundo, né, em que o tratamento ficou tão agressivo, né, as pessoas se transformaram em inimigas, né, umas das outras. E a literatura, a arte, o amor, essa aproximação que acho que deveria ter, ela se dá, na verdade, pela forma. Então, você traduz, né? E eu acho que minha mãe, por exemplo, é uma pessoa muito dura,
ela não dava beijo, não dava abraço, mas ela cozinhava, e era o jeito dela manifestar amor, né? Então, é a forma, né, com que você manifesta, né? Então, eu achei isso muito bonito no livro, e vale como um subtítulo. E para quem pensa nesse assunto, vale também como uma dica, né? Sim, sim, porque, por exemplo, o livro, eu desenhei a capa, né? E acho que a capa, para quem lê o livro até o final, claro, vai entender bastante, né? Porque essa mulher que está aqui numa forma, né, que está perdendo a definição, né? Eu acho que assim, fala muito sobre as imposições sociais, as formas e formas que precisamos, né, viver, tem isso. Então, em algum momento esse é o debate entre o Francisco e ela, né? Porque ele é um homem prático, ele é um homem que se adequou à forma do mundo, né? E ela fala da essência, né? Da essência. E quanto é importante respeitar a sua essência. E respeitando a sua essência, ela fala que aí vem uma expressão de uma forma toda delicada, né? Que é uma forma que é muito híbrida, que é muito sutil. E ela fala que para ele, que mesmo para um homem cínico e traidor, né? Um homem adúltero, enfim, e o quanto é importante o exercitar dessas virtudes, né? Para que a sua forma, né, tenha ali um perfume delicado, tem um pouco disso, quer dizer isso, mas também tem muito com o final do livro, com a essência do livro, né, que é a coisa do espelho, a coisa da definição, né? Até quando... A literatura é forma, né? Sim, é Sendo uma forma. escritora, personagem, a literatura é tudo forma, né? E Carrega. diz isso sim. Até quando sou eu na nossa relação, na relação homem-mulher, na relação humana, até quando sou ainda eu e é ainda você, né? Porque nos misturamos de tal forma que aquilo vira uma coisa assim. Tem relações muito longas que os casais falam igual, se repetem, né? Quer dizer, eles vão se amalgamando ali. Então, e já não se reconhecem mais sozinhos. Tem, né, relações assim que eles já não se reconhecem, não são mais, são que hoje vai totalmente contra, né, o que eu estou falando aqui sobre essa coisa de vamos ser autossuficientes, individuais, porque temos que nos amar, tudo. Eu falei isso para uma amiga e ele fez assim, ó, isso aí é tudo violino, né? Isso é tudo conversa. E eu concordo plenamente, por quê? Porque todo mundo quer ser amado. Claro que é super importante a psicanálise para entendermos que não podemos depender do outro, que não somos metade de ninguém, ninguém é a nossa metade. Legal, bonitinho. Resolvido isso, todo mundo vai querer viver uma grande história de amor, se possível envelhecer, né, com aquele pezinho quentinho do lado. Eu acredito muito nisso, embora hoje, né, não Aqui, seja assim, para cada um funciona moderno de falar um isso. jeito, né? Eu gosto muito da história do Sartre e da Simone de Beauvoir. Não sei se você chegou a ler na autobiografia do livro de memórias da Simone. Ela conta que quando o Sartre morreu, eles não moravam juntos, né? Mas eles tinham um relacionamento tão forte, veja só, que quando ele morre, ele estava com o corpo coberto de feridas, porque ele ficou muito tempo na cama no hospital. E as feridas eram causadas pelo próprio lençol. Ele morre de tarde e ela manda todo mundo sair e ela passa a noite com o cadáver do Sartre. Ela dorme com ele morto e só libera ele para o funeral de manhã. Aí eu fiquei pensando, ao ler isso, né, um negócio um pouco chocante, né? Eu fiquei pensando assim, como pode um relacionamento ser tão profundo, né, entre duas pessoas que pode levar alguém a isto, né? E é estranho porque ambos tinham mais ou menos a mesma característica. Os dois tinham medo do amor, né? Tinham um traço assim, de esquizoides, né? Aquele sentimento da traição. E eles, você deseja muito, na verdade, aquilo que você teme. E toda vez que você alcança ou acha que alcança, você acaba estragando porque você tem receio, né? E eles tinham essa personalidade, mas eles conseguiram, de alguma forma, resolver isso entre eles num casamento, né, que não era um casamento formal, era um relacionamento em que eles, na verdade, né? tinha essa identidade profunda, né? E às vezes você pode produzir um relacionamento com grande profundidade que não é convencional, né? Não é convencional. E onde
eu acho que isso pode acontecer também. Então, acho que cada um é de um jeito. Mas Sim, esse acredito, sim. problema, gente, está muito bem colocado aqui no NB. Tem uma discussão muito interessante. Agora, fiquei curioso para ler o segundo livro. Pois é, eu gostei do que aconteceu. Eu acho que essa corrida, né, a corrida entre o Francisco e a Anne, você vê que no primeiro existe essa busca, e como você falou, né, nós tememos o que queremos, né, e acho que quanto mais você se aproxima, mais você talvez se afaste, seja fisicamente ou de outras formas, assim. Ainda entendemos pouco sobre o amor, né, e então tudo que nos é estranho, enfim. Mas sim, Eu eu gostei muito. acho muito bom também ver assim as maneiras diferentes de abordagem, sabe? Por exemplo, quando eu fui Sim, escrever sobre a Anita Garibaldi, eu queria entender como o Garibaldi, que foi um dos personagens mais extraordinários da história, podia se apaixonar e viver com alguém que ele sim, considerasse a mulher dele, alguém à altura, né, sim, daquele personagem. sim. E muita gente me mandou mensagem falando assim, não, isso tinha que ser escrito na primeira pessoa da Anita. Né? Hum, Mas eu acho, Beatriz, é que tá, eu preferi escolher o Garibaldi porque eu acho, sinto isso, que você só é você aos olhos do outro. É, sim, você precisa. Então, o único que podia contar realmente a história dela era o observador privilegiado, alguém sim, que participou e que sobreviveu a Anitta, porque ele pode fazer um retrospecto, uma avaliação a posteriori da importância dela para ele e para todo mundo. Então, assim, essa parcela, muitas vezes, ela não é que ela é uma parcela. Você fala, as pessoas se misturam, né? Mas é bom que ela esteja dentro de você, mas ao mesmo tempo fora, porque esse olhar externo é que faz a gente existir. é o que faz, é Se o que você dá forma, né? não olha, a pessoa não existe. É, Né? não E existe, só alguém exatamente. que realmente é capaz de te olhar na Teresa, de ver o conjunto, que te dá, de É. fato, a grande. Acho que é isso que, no fundo, todo mundo espera, né? Que Sim, não sim, apenas olhar, mas como faz o teu personagem, né? é, O sim, Francisco, né? Ele é o olho do outro, né? Sobre a ele é. mulher. Então, Ele quem a você cria, né? faz isso dessa Engraçado, forma também. sim. Engraçado que no segundo livro é a Anne que ele criou, que ele idealizou, né? Claro que ela tem outra voz, tem pensamentos, mas assim, é a partir do que ele viu. O segundo livro começa a partir do que ele, né? De como ele formatou essa mulher, né? Do olhar dele. É curioso isso, sim. Eu acho que as relações humanas, as relações amorosas têm isso, assim, dessa grande busca no livro, nesse primeiro, né, que você está mostrando aí, fala-se sobre isso, sobre as relações abusivas também, as relações de comodidade, de como às vezes, né, nos colocamos em situações cômodas, e ele vai falando, né, que ele já estava ali tentando tirar ela dessas situações, né, enfim, e, então é uma saga, assim, é uma saga também dessa mulher e desse homem, assim, né, tentando manter a sua integridade, que eu acho que isso é o mais bonito, né? Porque a vida é feita desses desencontros e eu acho que muitas das vezes, pelo menos a Anne, pelo menos eu acho que eu só consegui chegar até aqui porque eu lutei muito pela minha integridade. O meu maior medo, e é por isso que eu faço arte, é de permanecer em situações onde são muito cômodas, né? Não são tão tormentosas, né? Né? Como é para um artista, para um escritor, né? De ver o mundo com essa lente tão grande, né? Mas eu prefiro isso do que estar em relações onde você está morta, né? E isso existe muito, Thales. Relações onde você desiste, Te entendo perfeitamente. E digo não mais, é? eu acho que o preço é muito alto, né? O preço é alto, Ser assim é, é muito alto, é. mas para quem tem certo tipo de psique ou perfil, não tem outro jeito. Não Porque tem, não dá para. A porque vida só tem uma, né? E a gente só não vai tem ficar. uma. E essa morte anunciada, né? É terrível, é assustador. Isso me assusta muito mais, né? Do que todas as outras possibilidades, né? De viver assim tão perigosamente. No segundo livro ela fala
é perigoso uma mulher ser livre. Ela pergunta para o Francisco, é muito perigoso, não é? Ela constata, é muito perigoso uma mulher ser livre. Eu sei. Então, E ela fala, vou pagando que sou a preço de ouro, né? Pago que sou a preço de ouro. Então, Mas é isso mesmo, o sofrimento, não só teu, né? Mas dos outros, né? As pessoas que te dos envolvem. outros. Acabar levando todo mundo nessa. Eu acho que essa insaciedade, que é muito típica do artista, né? Que nunca está satisfeito. Quando o artista é artista, ele ainda tem uma vantagem, porque ele consegue usar a arte como uma válvula de escape, né? Já pessoas sem talento se desesperam e não tem para onde ir. Gastam dinheiro, fazem bobagem, né? São aquelas pessoas que se autodestroem e vão levando todo mundo junto. Se autodestroem. Eu acho que, enquanto seres humanos, todos nós temos ferramentas para realizar essa ascese, né? Que o ser humano precisa fazer sobre a sua vida. Então, muitos encontram, não sei, no esporte, enfim, em algum lugar. Né? Mas, geralmente, sim, quando você não reconhece essa ferramenta sensível, quando você não entra em contato com o teu lado sensível, a grande possibilidade de você se alienar, porque a dor é de todo mundo sente essa dor, e quando você a nega, aí você pode muito bem se alienar, ir para outras compensações, enfim, e não ir em busca dessa verdade. Pode falar. Não, a gente também não pode ficar aqui muito. Eu, por mim, ficava conversando. Já tá na hora, né? Mas ainda precisamos falar da peça de teatro, aí a gente vamos achar outro horário. Pois é. Tem que ser, desculpa, pessoal, mas essa vai ser offline, tá? E aqui eu quero deixar recomendadíssimo. Quem não leu, leia. Até porque já vem o segundo aí, o NB, sobre a delicadeza da forma. Eu acho que você precisa continuar. Eu sei que você vai continuar, porque você precisa mais do que nós precisamos que você precisa, né? Sim. E você vai certamente continuar. Eu peço aí o pessoal que reserve aí um horário do seu happy hour na terça-feira, às 17 horas, para assistir aqui o Polaroids Literárias. Pode fazer perguntas. A Nilda aí falou que é sua fã, tá vendo? Deixou esse recado. Eu sou fã dela, maravilhosa. Você não viu? Eu estou te comunicando. Eu não vi, eu não consigo ler aqui. Obrigada. E o pessoal que vai assistir pelo YouTube, por favor, deixa o like aí para a gente poder começar a poder mandar mensagens diretas para vocês aí. Comenta, a gente vai ver. Dar sugestões. Isso. A Beatriz é aqui da casa, ela está sempre aqui com a gente, mas a gente também de vez em quando convida alguém diferente, tá? Sim. Então, muito obrigado aí pela atenção. Se você quiser deixar a sua última mensagem, dona Beatriz, por favor. Olha, vou ler um trechinho aqui, onde ele fala que tem essa coisa do homem, né? Falando para a mulher. Não pode faltar isso nas lives com a dona Beatriz. Ele diz, nada como está aqui no finalzinho do livro. Diga lá. E, entre muitas coisas, ele fala para ela, quero tudo de ti, Anne, e já tenho. Já és minha inteira. Estás aqui deitada e repousada diante de mim, Anne, vulnerável e minha. A aliança que carregas no anelar esquerdo leva o meu nome. O cartório é testemunho de que és minha. Todos são, mas mesmo assim não é o bastante, Anne. Não é. Você, tão frágil, tão minha, tão acorrentada a mim, mesmo assim, ainda é o mais livre de todos os seres que já conheci. E isso é algo que me enfurece os nervos, Anne. Enfurece. Por isso, essa nossa conversa é definitiva. Definitiva. Tá vendo com vocês? As mulheres livres irritam. Eu não conheço outras que não sejam livres, viu? No final, todas são. Somos sempre, você vê mesmo amarrada, né? Talvez aí é um show. Muito obrigado, Beatriz. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. Essa Polaroids venha sempre aqui. É muito bom falar com você. Chamar. E agradeço aí a todo mundo que nos assistiu aí os comentários. Tá? Obrigada. Não se desesperem, leiam o NB e pensem bem na vida. Né? O romance, Beatriz, não pode perder espaço. Muita gente tem abandonado a leitura do romance. O romance tem um efeito maravilhoso sobre as pessoas, ele é fundamental. Tem mesmo. Não só para exercitar essa máquina aqui, porque a gente lembra de
de fazer ginástica com ela, né? É o cérebro, mas também porque ajuda a gente enormemente na vida, e eu, particularmente, descobri muita coisa aqui com o NB. Que bom. Tá? Obrigado. Fico feliz. Um abraço para todo mundo aí, gente. Um abraço. Tchau, Até a tchau. próxima.